Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louvado, engrandecido seja o nosso Senhor e Salvador de nossa alma. Graças dou ao Criador pela bondade, pela misericórdia diária dele. E continuar aqui falando, de assuntos para ser compreendido de modo espiritual, pois se faz necessário. Há séculos e séculos, pessoas têm compreendido a palavra de modo muito superficial, só a letra, e tem dificultado a compreensão de modo espiritual. Por mais que entendam um pouco, ainda precisam compreender bastante coisa para estarem certos do que virá, dos acontecimentos aí que já são relatados no livro dos profetas. O livro dos profetas não julgando na maioria, claro, existem muitas pessoas muito bem entendidas, mas existe um assunto que não é explorado. Não sei porquê, não sei se é por falta de compreensão. Parece um assunto dificultoso de ser aceito e isso pode nos classificar no sentido aí da vida de fé e obediência, que foi o assunto fé e obediência em Yeshua do vídeo anterior. Conselho que assistam mais de uma vez, acompanhando a leitura bíblica para compreender. É claro que é tanto assunto, uma coisa ou outra acaba aqui saindo aí de roteiro, mas quem é espiritual discerne todas as coisas, como diz 1 Coríntios. E eu só me alegro no Senhor. Hoje o tema está aí, o novo tempo, que merece e se faz necessário que seja um assunto muito explorado. Porque é o destino, É o destino. Quando alguém vai fazer um pacote aí para turismo, a pessoa tem que procurar saber quais são os lugares aí, para não ir assim às cegas, Então, nosso destino é o quê? Eternidade. Nosso destino é vida de paz, cujo nosso rei e autoridade será o Filho do Criador. Então, é importante que se entenda aí, em relação ao reino, como que será. Então, eu espero que vocês tenham interesse de continuar, talvez não seja suficiente só o que eu vou colocar aqui, Poderei continuar, tá? Para dar início, eu vou ler aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 19, que diz: Não apague o espírito, não trate com desprezo as profecias, mas ponha à prova todas as coisas e fique com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Três conselhos necessários para que possamos entender essa questão da fé e da obediência, da vida cristã, do nosso destino. Primeiro, precisamos do Espírito, como foi colocado aí no vídeo em relação às 10 virgens, que também é um assunto riquíssimo, A lamparina, ela precisa estar acesa. Você precisa ter o armazenamento aí. O Espírito precisa estar presente todo o tempo. Sem ele não vamos conseguir discernir, não vamos conseguir compreender, O vídeo aí anterior a respeito da fé e obediência merece que seja visto mais de uma vez. Merece que acompanhe na Bíblia, se caso tenha ficado confuso. É muita informação, eu entendo, mas quem tem a mente de Cristo discerne todas as coisas. Por isso eu fico em paz, confiante, que um dia teremos aí muitos e muitos nascidos do Espírito, amém? Então o primeiro conselho, não apaga o Espírito.
Segundo, não despreze as profecias. Terceiro, afaste de tudo aquilo que é mal. As profecias estão como códigos abertos para quem é espiritual, códigos abertos, muito bem colocados e definidos como palavra do Criador, promessa do Criador e que vai se cumprir, tá? Não podemos ser leigos no que se refere à questão do reino, do nosso futuro. Precisamos estar muito bem orientados, né? Eu vou ler Zacarias, mas antes de ler Zacarias 14, tá? Porque a palavra do Senhor é muito clara. E essa palavra aqui, Zacarias, ela não precisa ser explicada, ela já está decretando, já está colocando como que é. Porém, se faz necessário falar um pouco antes de ler, aí vai ficar mais claro. Acredito assim, né? O Espírito me toca para que seja dessa maneira nesse vídeo. Vou citar aqui como exemplo o pai na fé, Abraão. Ele não hesitou de sair da convivência com a sua parentela. Há quem goste de viver longe, viver isolado. Cada pessoa tem as suas escolhas. E não tem nada de errado nisso, desde que cada um esteja bem. Porém, é comum que as pessoas gostem de estar onde convive com pessoas familiares, com pessoas que se amam. É comum. Hoje, né, que aumentou-se o número de pessoas, né, e tudo mudou, muita coisa se modernizou. Então, imagine no tempo do pai na fé. Sair da parentela significava algo novo. E só que ele não tinha inconstância, dúvida, porque ele confiara que o Criador estava diante dele, que o Criador seria ali o seu cuidador dele, o cuidador de Saraí, né, e Abraão. Eles seriam cuidados, o Criador estaria com eles, ele com certeza, acredito, essa era a confiança de Abraão. Tanto que ele e Sara vão ser pais com uma idade aí muito avançada, então percebe-se que quando eles ouvem o chamado do Senhor, eles já não eram jovenzinhos, né? Não eram jovens, já eram pessoas experientes. Então, ele abriu mão de muita coisa. Para resumir, ele abriu mão de muita coisa. Aí lá no capítulo 11, deixa eu só conferir aqui, porque vocês anotem e leem, confirmem, tá? Que a palavra, gente, vocês sempre vão ouvir isso, eu colocar uma palavra e outra, porque eu entendo que ela está super alinhada. É isso mesmo aqui, ó, Hebreus 11. Vai falar a respeito do exemplo em fé. Vou ler só um trechinho aqui, ó. Que fala do pai na fé, porque vai falar de vários personagens. Aqui, ó. Hebreus 11, versos 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Esse é o trecho, vou ler novamente, ó, versos 10. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces.
cujo arquiteto e edificador é Deus. E aí você pode entender bem que cidade é essa. Se for lá para Apocalipse, vai falar da nova cidade, né? A Nova Jerusalém, aqui no capítulo 21, vai falar da Nova Jerusalém, que tem alicerces, né? Que é muito bem estruturada, né? E tá lá muito bem colocado, questão das 12 tribos, seus compartimentos, as alturas, né? Dos muros. Então, já está pronta. Então, ele visou isso, porque ele chegou nesse grau de intimidade e conhecimento. Olha só quanto tempo, né? Quanto tempo se passou aí, de lá para cá. Muita coisa evoluiu, né? Hoje nós temos a informação assim no piscar de olhos. É só clicar e as informações vêm muito facilmente. No tempo dele, não. Ele cria no que ouvira da parte do Senhor. E o Senhor, por ele ter uma mente espiritual e boa para discernir, ele visualizou essa cidade. Ele visualizou algo grandioso que ele só poderia entender que era melhor, por conta que não seria ele, mesmo tendo, ele viveu bastante, né? Mas ele não seria ele o, como é que eu posso colocar? A pessoa que viveria essas promessas terrenas, né? Porque aí você lendo, voltando lá para o Êxodo, né? E depois aí vai continuando. Você, a partir de Josué, você vai ver que esse povo batalhou, batalhas, né? O Senhor na direção, e eles conquistou muitos territórios, né? E aí a história ela continua, e hoje ainda temos aí os descendentes, temos pessoas prósperas e não prósperas, porque há palavras proféticas que vai colocar a questão dessa desobediência e os seus males, como lá em Deuteronômio 28, Levítico 24 ou 26, se não me engano, acho que 26. Então, um povo que seria responsáveis para ensinar seus filhos de geração em geração a adorar o único Criador, a serem espirituais, o povo se perdeu no meio do caminho. E eu estou colocando isso muito resumidamente para chegar hoje à questão dos que creem no Evangelho, porém estão apagando não, estão rejeitando porque com certeza já tiveram conhecimento, alguém já falou, a Bíblia está aí aberta, mas estão rejeitando o que está escrito no livro dos profetas. Estão rejeitando o quê? Promessas. Promessas que acontecerão com o retorno do nosso Senhor e Salvador, e a própria Bíblia descreve muito claramente. Como, por exemplo, aqui em Zacarias 14, que vai falar a respeito da vinda do reino do Senhor. E eu disse que eu precisava falar essas coisas um pouco antes para ler. Isaac, Jacó, José, e assim por seguida, né? Depois vem Moisés como libertador. Moisés foi um orientador, foi aquele que ouviu a voz do Criador, que esteve à parte com a responsabilidade de trazer ao povo conhecimento dos mandamentos perpétuos, que dura para todo sempre. Esse homem foi levantado pelo Criador, e assim muitos outros, como reis, foram levantados para direcionar, cuidar do povo, porque o povo precisava.
até que viesse o Rei da Glória, o nosso Senhor e Salvador Yeshua. Aleluia. Então, quando ele dá ao apóstolo a Paulo, o ministério que vai nos dar a compreensão da nova aliança, do tempo em graça, para estarmos preparados como alunos muito bem aplicados, que querem ouvir a voz do seu Senhor, querem entender os propósitos do seu Senhor, assim como o pai na fé, Abraão, para estar preparados. Mas eu fico muito triste de ver que até quem estuda ou faz filosofia tem dificuldade de compreender. E ao mesmo tempo, é claro, né, se entende que a palavra do Senhor é verdadeira, quando ela diz que é preciso nascer de novo. É preciso entender a palavra de modo espiritual. Porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Então o espírito precisa estar vivo e não apagado. Precisamos entender o livro dos profetas. E vocês vão entender aqui muito claramente desse novo tempo que não é compreendido. As pessoas, com o pai na fé Abraão, ele visualizou coisas maiores, ele já está desfrutando dessa nova Jerusalém, porque ele desencarnou, ele morreu. Ele não ia viver para sempre aqui na terra. A promessa não era essa de vida para todo sempre. Ele teria garantias de promessa, ele e os seus herdeiros, né, como vai dizer Romanos, os seus descendentes. Ele não, mas ele tá na glória porque é o espírito dele, né? É a alma dele aí que está desfrutando de tudo isso. Então, assim, e não só ele, mas esses que eu citei também. Por que eu estou colocando isso antes de ler Zacarias? Porque o novo tempo será aqui na terra. Eu já coloquei vídeos aí falando a respeito disso. Tem a palavra aqui em Eclesiastes 1, versos 4, que vai dizer: geração vem, gerações vão, mas a terra permanece para sempre. A terra não será destruída. O que será destruído são os seus elementos, como está escrito em 2 Pedro, capítulo 3. E eu vou ler, antes de ler Zacarias, capítulo 3. Deixa eu ver aqui, 2 Pedro. Capítulo 3, a partir do versos 10. Vai dizer: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Os elementos. E aí tem outras mensagens que falam da retirada do povo do Senhor, sim, para ser guardado. E tem palavra que diz que os ímpios serão retirados da terra. Tem palavra que fala também que, como Isaías promete, como que será, né? A criança brincará com o leão, com a áspide, a serpente, e não terá medo. Será um novo tempo, eu já coloquei essa mensagem aqui no canal. Tudo isso, gente, são promessas que a gente precisa entender, que a palavra do Senhor está colocando. Olha, vai ser desta maneira. A impiedade será retirada da terra, sim, mas como disse o próprio Isaías, o jovem, se ele morrer de 100 anos, ele será considerado maldito. O jovem. Então será um novo tempo. Então o que esse novo tempo aí nos garante? Uma vida mais longínqua, uma vida eterna, para começar, na vida eterna, mas no seu vigor,
onde o jovem terá 100 anos, né? Não existirá essa questão de medo, dor, choro, pranto, acabou. Aí, como vai dizer Apocalipse, as primeiras, o céu e a terra se passaram, eis que tudo se fez novo. A terra, do jeito que ela está, contaminada de violência, de tudo aquilo que é contrário à palavra do Senhor. Porém, o livre-arbítrio continuará, e isso vai ficar muito evidente aqui em Zacarias, que eu vou ler a partir de agora, tá bom? Vocês se atentem a tudo que foi dito aqui. Zacarias 14. Vejam, o dia do Senhor virá quando, no meio de vocês, os seus bens serão divididos. Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Depois o Senhor sairá para a guerra contra aquelas nações, como ele faz em dia de batalha. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte, e a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meu vale, entre os montes, pois ele se estenderá até Azel. Fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus santos. Aqui, ó, para que, né, a palavra tá bem clara. Então não pode dizer, isso que já aconteceu. Ele virá com todos os seus santos, virá com Abraão, virá com José, virá com todos os personagens que estão aqui, que colocaram a vontade deles abaixo da vontade do Criador. Estiverem em concordância com o Criador, né? Naquele dia não haverá calor nem frio, será um dia único, um dia que o Senhor conhece, no qual não haverá separação entre dia e noite, porque mesmo depois de anoitecer haverá claridade. Naquele dia águas correntes fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar do leste e metade para o mar do oeste. Isso acontecerá tanto no verão como no inverno. O Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor e o seu nome será o único nome. Porque muitos nomes são dados a ele, né? Mas apenas um nome. A terra toda, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém, será semelhante a Arabá. Mas Jerusalém será restabelecida e permanecerá em seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta de esquina, e desde a torre de Ananel até os tanques de presar uvas do rei. Será habitada, nunca mais será destruída. Jerusalém estará segura. Esta é a praga com a qual o Senhor castigará todas as nações que lutarem contra Jerusalém. Sua carne apodrecerá enquanto estiver ainda em pé. Seus olhos apodrecerão em suas órbitas e suas línguas apodrecerá em sua boca, porque é a nova Jerusalém, é a Jerusalém celestial. Não é essa Jerusalém que é pisoteada por gentios, como diz o livro dos profetas. Pisoteada por gentios. E você pode pesquisar, você vai ver que sim, o povo que vive lá precisa se converter, crer em Yeshua, crer que ele é o Salvador, que o Redentor veio e que nós estamos aí no tempo de misericórdia, tá? Naquele dia, grande confusão causada pelo Senhor dominará essas nações. Cada um atacará o que estiver ao seu lado. Também Judá lutará em Jerusalém.
A riqueza de todas as nações vizinhas será recolhida, grandes quantidades de ouro, prata e roupas. A mesma praga cairá sobre cavalos. Não, peraí, gente. A riqueza de todas as nações vizinhas será recolhida, grandes quantidades de ouro, prata e roupas. A mesma praga cairá sobre cavalos e mulas, camelos e burros, sobre todos os animais daquelas nações. Então, os sobreviventes de todas as nações que atacaram Jerusalém subirão ano após ano para adorar o rei. Isso aqui é muito sério. Ninguém fala disso daqui. Vou ler novamente, ó. Então, os sobreviventes, nota-se que haverá aqueles tempos, né, que está escrito lá em Mateus, como nunca houve, jamais haverá, a grande tribulação, né? De todas as nações que atacaram Jerusalém, subirão ano após ano para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa das cabanas. Se algum dentre os povos da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos não virá para ele a chuva. Não, peraí. O Senhor dos Exércitos não virá para ele a chuva. Se os egípcios não subirem para participar, o Senhor mandará sobre eles a praga com a qual afligirá as nações que se recusarem a subir para celebrar a festa das cabanas. Sim, essa será a punição do Egito e de todas as nações que não subirem para celebrar a festa das cabanas. Naquele dia estará escrito nas sinetas penduradas nos cavalos, separado para o Senhor. Os caldeirões do templo do Senhor serão tão sagrados quanto as bacias diante do altar. Cada panela de Jerusalém de Judá será separada para o Senhor dos Exércitos, e todos os que vierem sacrificar pegarão panelas e cozinharão nelas, e a partir daquele dia nunca mais haverá comerciantes no templo do Senhor dos Exércitos. Como colocar essa mensagem como algo que já aconteceu? Sendo que a palavra ela é muito clara e ela vai entrar em concordância a vinda do Senhor e com seus santos, lá em Mateus 25, a respeito dessa cidade, né? Jerusalém, ela será restabelecida em seu lugar. A nova Jerusalém, descrita lá em Apocalipse 21. Então tem alguma coisa aí que não está entrando em concordância. E nós precisamos nos atentar a respeito disso daí. Porque isso muda tudo. Como que pode, gente? Tem uma mensagem que o Espírito me faz lembrar agora. O próprio Salvador diz que no céu não habita sangue nem carne. E de fato não, porque o Senhor é Espírito. O que ele fala lá para a mulher samaritana? Em João 4. Importa que o Senhor seja adorado em espírito e em verdade, porque Ele é Espírito. Então, se acontece de morrermos na garantia de que cremos na palavra, cremos no nosso Salvador, vamos sim desfrutar de estar com o Senhor, de estar com o Senhor, o Criador e o seu Filho, nosso Salvador, e todo o povo que estiver lá se encontra, porque são espíritos, são almas salvas. Agora, tratando-se do retorno do Senhor, vai vir, ela vai descer a nova Jerusalém. A terra, o que diz profecias? Que o mar já não existirá mais. Por quê?
Por que que o mar não vai existir mais? Porque o mar impede, né, que o acesso aí a cavalos, a sei lá qual seja o meio de transporte, se torne menor o percurso, né, para Jerusalém, que está aí localizada no meio, né? Todos os povos poderão ir adorar o Rei da Glória, levar suas iguarias mais especiais, né? Iguaria é especial, né? Para o rei fazer parte de uma grande celebração, todos juntos. Olha que coisa extraordinária, tá muito bem colocado em Ezequiel. Um só rei, uma só nação, um só povo, uma só língua, um só espírito. Então tudo entra em concordância. Agora, se a gente tiver na ilusão de que vai ter o arrebatamento e que todo mundo vai para o céu, não faz sentido. Não faz sentido. Tá? A gente precisa entender as etapas, porque o Criador ele é perfeito. Ele recolhe os seus quando morrem, por conta que espíritos e almas vão desfrutar sim dessa atmosfera, né? Dessa outra atmosfera dos céus. A visão do apóstolo Paulo que ele teve, que não tinha nem como falar de tão grandioso que ele viu. Sim, existe esse lugar maravilhoso, mas a gente não pode desejar a morte, né? A gente tem que viver para cumprir o propósito do Criador na nossa vida. Peregrinos, estrangeiros numa terra estranha. A terra, do jeito que ela está, ela tem que ser estranha para nós. Porque é muita coisa que não está de acordo com a palavra do Senhor. Porém, se existe vida humana e a possibilidade de dormirmos e acordarmos, a não ser que estejamos em um país cheio de conflitos, né? É que vamos ir e vir, vamos trabalhar, vamos ter as convivências, vamos ter a oportunidade, então que façamos dessa oportunidade algo voltado para a palavra do Senhor, para levar a mensagem, né? E desmistificar aí tanto ensino que não faz sentido, gente. Por isso que as celebrações, as solenidades nos templos religiosos não são edificados, não são cheios da presença do Espírito, porque na minha cabeça como cristã, nasci de novo, louvado seja o nome santo do Senhor. Se eu vou me congregar ou reunir com pessoas, eu quero que ouvir da palavra do Senhor. Ver ali a palavra sendo colocada às claras como ela é e o discernimento dado pelo Espírito para que toda a congregação seja edificada. Para que as pessoas saiam alegres, felizes, porque entenderam a mensagem do Pai, do Rei da Glória. Essas pessoas entram vazias e saem mais vazias ainda. A não ser aquelas que têm o hábito de estudar a palavra. Elas vão sair frustradas, porque vão ver que muita coisa ali não está de acordo. E acredito, né, não sei nem se esse vídeo vai ser publicado, acredito que sim, porque quem está na direção é o Criador. Mas palavras como essas não são colocadas pelo temor que as pessoas têm ao povo que mora em Israel hoje. Os donos dos dólares, os donos das riquezas, os donos dos reinos. E o Criador ele me incomoda em falar isso. Esse povo está com o reino da terra. Mas se os cristãos que têm o Rei da Glória, louvado seja o nome santo do Senhor, que tem o Criador superior sobre tudo, não tiver coragem de falar, como é que as pessoas vão ser despertadas? Eu tenho algo em mente, e isso é muito comum de cristãos. Como é que eu posso temer as trevas se acima do meu Deus não existe treva alguma? Como é que eu posso ter temor das trevas se o Criador foi quem criou as trevas, foi o Criador que permitiu que a impiedade tenha domínio sobre os reis da terra, os reinos da terra?
aí eu não vou ter temor do Criador, eu não vou ter confiança. Veja que o foco do cristão tem que ser confiar. E está certo de que o Criador, ele vai desmistificar tudo isso daí. Já é bíblico, eu já li aqui, já coloquei várias vezes. O povo está com espírito de atordoamento. O povo do Senhor, que celebra, que se reúnem, está com espírito de atordoamento. A maioria. Por isso as heresias. Se povo não tem zelo, como é que um povo que não tem zelo pode ter posse de tal grandiosa é a compreensão da palavra de modo espiritual se não vão saber como lidar com isso? Então a libertação, se verdadeiramente o Filho vos libertar, vocês serão livres. Então busquemos a liberdade no Senhor e Salvador Yeshua. Busquemos a compreensão da palavra de modo espiritual. Aceite que o livro dos profetas não é um livro de conto de fadas, é real. E não seja surpreendido por acontecimentos como esses aqui, que está escrito em Zacarias, e você vai, de repente, pode até ser um sobrevivente, mas vai estar desprevenido. Pelo menos no que se refere à questão de confiança no Criador. Aconteça o que acontecer, eu estarei confiante. Amém? Então a palavra do Criador ela é muito importante, ela é reveladora. O livro dos profetas é fundamental para que possamos de fato ter estrutura aí, ter a confiança de quais são os propósitos do Criador para esses tempos. Que estão aí andando a passos muito apressados e que não serão nada bom para cristãos. Principalmente cristãos que não entendem as profecias. Então, uma profecia que fala que quando acabar com o poder do povo santo, está lá escrito em Daniel 12, quando acabar com o poder do povo santo. Esse é o propósito dos reis, dos reinos da terra. Acabar com o poder do povo santo. E louvado seja o nome santo do Senhor que eu vejo isso acontecendo. E não é para a gente orar para mudar a rota, não, que aconteça. Porque estará se cumprindo e o novo tempo que é garantido para aqueles que creem no Criador e esperam nele, esperam no Filho, Yeshua, serão herdeiros. Teremos no Pai as suas promessas, concluídas. Louvado seja o nome santo dele por isso. Então, louva ao Senhor por isso e vamos compreender o livro dos profetas, gente. Não se assuste a ver tanta coisa ruim, tanta heresia. O povo está em espírito de atordoamento. Mas nós que confiamos na palavra do Senhor, confiamos no nosso Salvador, precisamos estar atentos. Amém? Fiquem todos na paz. Até a próxima.